Olá, meninos e meninos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes, sou terapeuta holística, mestre em Reiki, essa é mais uma aula de Reiki, a nossa aula é 52, e se você caiu aqui de paraquedas, clica no card acima e vá para as primeiras aulas para você entender o que está acontecendo. O nosso curso, como quem já está aqui me acompanhando, sabe que não é um curso tradicional e que nós não dividimos eles por primeiro, segundo e terceiro nível. Aqui é tudo junto e misturado, inclusive misturo técnicas que eu acredito que agreguem no conhecimento sobre o Reiki. O Reiki é a base do nosso curso, quer dizer, a base na nomenclatura, porque a base de fato do nosso curso é a física quântica. Já tenho falado dela em algumas aulas, não vou me aprofundar porque nós estamos desenvolvendo estudos sobre autores, olha lá o sino da capela, autores que entendem muito mais do que eu de física quântica. Os estudos começaram, essa aula está indo agora terça-feira, estou gravando no domingo. Os estudos começaram ontem com o livro do Ho'oponopono, né, com o Joe Vitale. Hoje nós começaremos o estudo sobre as palestras do Hélio Couto. Acho que na quarta-feira nós teremos Joe Dispenza, que também é outro cara que entende muito de física quântica. E na quinta-feira nós vamos estudar Augusto Cury, começando pelo livro dele, 12 Semanas para Mudar a Sua Vida. E por que tudo isso? Tudo isso é baseado na física quântica, de como que a nossa vibração, o nosso olhar, o nosso sentimento é capaz de alterar todas as coisas que nos rodeiam, começando pela nossa vida, pela nossa saúde, por tudo, né? Essa aula eu preparei para falar um pouquinho sobre um texto que foi encontrado de Mikao Usui, que Mikao Usui ele descobriu, né, foi inspirado com relação aos símbolos do Reiki em 1922, morreu em 26. E nesse período ele escreveu algumas coisas em relação ao método de cura que ele tinha criado. E ele disse o seguinte, que o Reiki é um método de cura natural. E que o mais importante desse método é a transformação que os princípios do Reiki podem e devem ocasionar na pessoa que se torna um reikiano. E por que é mesmo que ele disse isso? Porque lá atrás, quando eu comecei o curso, eu comecei a contar que num determinado momento, quando ele descobriu essa técnica, ele quis ensinar para todo mundo. E ele começou a ensinar para moradores de rua. Acho que foi em Tóquio, não sei exatamente onde. Mas sei que ele pegava as pessoas na rua, ensinava, tentava mostrar para a pessoa as possibilidades de ter uma vida normal, uma vida boa. Depois de um tempo ele percebia que a maior parte daquelas pessoas que ele tinha tirado da rua com o intuito de que elas se transformassem, não acontecia de fato essa transformação, ainda que eles tivessem o contato com essa força poderosa que é a canalização da energia Reiki. Então ele criou os princípios, né, que hoje a gente traz para a forma positiva, que é só por hoje eu confio, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu agradeço, né, só por ele, quer dizer, eu já falei, sou grato, só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu sou gentil. Acho que um dos princípios essenciais na época era só por hoje trabalho e ganho meu dinheiro honestamente, porque como a parte daquelas pessoas não trabalhavam, ele achou por bem colocar isso para tentar colocar essa necessidade de se trabalhar e ganhar o seu dinheiro honestamente para que a gente possa de fato encontrar o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. E nós aqui do Reiki Magic Transformation, nós colocamos o princípio só por hoje aceito as diferenças, porque como eu já comentei com vocês, essa é uma grande dificuldade minha. Partindo do princípio que os semelhantes se atraem, eu acredito que a maior parte das pessoas que estão comigo até essa aula, né, porque nós já estamos aí começando a caminhar para a reta final do curso, né, nós estamos aqui no dia 30, né? Terminando o mês de junho. Nós vamos entrar o mês de julho, dia 30 de julho acaba as aulas do curso, mas o curso não acaba, né? Porque o objetivo do curso, como eu disse desde o começo, é muito maior do que simplesmente aprender uma técnica de Reiki.
Então nós vamos acabar as aulas, vamos manter as lives de domingo, que é o nosso encontro, né, para mudar a frequência do planeta Terra e para mudar a oportunidade de mudar também a frequência nossa no domingo, né? Uma vez que a gente faz também a parte da apometria, que é um presente dos mentores, onde a gente se sente realmente mais leve, porque a parte de obsessão, os obsessores são afastados com essa técnica, e isso faz com que a gente se sinta livre, né? E lembrando de uma das frases da oração que a gente pratica quando está fazendo o gráfico do Ho'oponopono, quando a gente diz: eu sou livre, vá minhas memórias, vocês estão livres. Então, essa aula é mais uma aula para a gente relembrar a necessidade de praticar os princípios do Reiki, os princípios do Ho'oponopono, e de promover de fato a transformação em nós. Né? Porque não adianta eu querer transformar o mundo se eu não conseguir nem me transformar, né, gente? Então, quer dizer, da onde vai partir? Eu sempre disse que a partir da nossa vibração é que nós conseguimos transformar as outras coisas, as pessoas, os fatos. Então, nós precisamos entender que se não aconteceu até agora nenhuma mudança na sua vida, que considerável, que você não percebeu nenhuma mudança interna, nós temos um problema aqui. Ou você não entendeu nada, né, do que é que a gente está falando aqui, essas 52 aulas, ou se entendeu ou não entendeu o suficiente. Então eu sugiro que você volte para o começo. Comece de novo assistindo as aulas, para ver se em algum momento ali, alguma coisa que vai ser dita, toque você de fato, para que você comece a promover essa mudança interna, porque é só através da sua mudança é que de fato vamos conseguir mudar o planeta Terra. Lá naquele documento, Mikao Usui afirma que em algum momento o Reiki iria encontrar a ciência. A gente já sabe que existem alguns estudos científicos comprovando que o Reiki realmente tem a sua eficácia, mas é uma eficácia de certo modo até limitada, né? A gente sabe que ele potencializa curas, né? Que já foram feitos estudos, que as pessoas ficam mais calmas, enfim. O nosso estudo é um estudo mais ousado, né? Assim como o nosso projeto de mudar a frequência do planeta Terra é um projeto muito ousado. E eu tenho absoluta certeza que se você chegou até essa aula, você também é tão ousado quanto eu, o projeto e o objetivo do projeto. Em nosso estudo científico, eu quero comprovar que esse método é eficaz para curar de fato as pessoas. Não é só um método paliativo. E aqui eu não estou dizendo para ninguém abandonar os métodos de tratamentos convencionais, mas eu estou dizendo que funciona. Nós já tivemos o caso de uma aluna que se curou de uma recidiva de câncer. Nós tivemos o caso agora numa força-tarefa da filha de um aluno que não falava, e em 2 dias com a força-tarefa começou a falar. Nós já tivemos também uma outra força-tarefa de uma outra aluna que a filha também tinha parado de falar. Em acho que 8 dias de força-tarefa a menina voltou a falar, não é muito, mas voltou a falar. Em outra força-tarefa também já tivemos notícia de que o membro que foi afetado por um acidente também começou. Então, quer dizer, nós já temos sinais de que esse nosso estudo vai comprovar muita coisa na ciência. E é por isso que eu venho sendo tão chata, exigente, porque, gente, para fazer um negócio grandioso, a gente precisa ter gente que pensa grande junto. Não adianta eu querer colocar uma pessoa que está buscando um certificadozinho de Reiki, que não vai funcionar. Eu tenho percebido, sabe, eu fico de olho, eu vejo gente que se iniciou, que está praticando Reiki, sabe, presencial, que o que queria era aquilo. Não tem nada de mal em querer aquilo, só que não entendeu o que é esse projeto. Volto a dizer, isso é muito maior do que um curso de Reiki. Aqui nós estamos demonstrando o quanto vários observadores podem alterar a frequência de um átomo e, consequentemente, alterar a realidade física, através do que o Einstein descobriu lá atrás.
Não fui eu, porque eu não sou nenhum gênio de física, aliás, nem entendo quase nada disso. Tenho estudado para tentar trazer um conteúdo para vocês de forma mais clara e mais acessível, né? Então, a nossa ideia é de transformação. Por isso que o nosso método chama Magic Transformation. Por quê? Porque eu quero promover em você a transformação mágica. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro, limpando as nossas memórias. Como que a gente limpa as nossas memórias? Aula 27, meu amor. Gráfico do Ho'oponopono. Quanto eu vou ter que fazer, professor? Um monte. Um monte. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa aula aqui vai para vocês no dia 30. Hoje eu estou no dia 28, domingo. Eu comecei ontem a fazer os gráficos aqui, ó. 9 gráficos, mais 4 no dia, tá? E fora o que me pediram ainda de urgência, que eu acabei fazendo, porque quando alguém me chama, a primeira coisa que eu faço agora nos meus tratamentos é o gráfico do Ho'oponopono. E por que que eu faço isso? Eu também acho um saco às vezes, sabe? Eu olho e falo, ah, meu Deus do céu, vou ter que repetir esse monte de vezes. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Dá preguiça. Mas eu percebi o quanto isso é importante, primeiro para mim, porque o quanto essas dores que chegam das outras pessoas são minhas dores. Porque quando a pessoa chega com uma dor para mim, aquela pessoa está me dando a oportunidade de eu conhecer uma dor que estava no meu campo eletromagnético e que às vezes eu tinha já esquecido, conscientemente falando. E aí eu tenho que primeiro ser muito grata a essa oportunidade de poder me curar através dessa clareza que o outro traz para mim. Então é isso, a gente precisa agradecer a oportunidade, agradecer o universo por tudo isso de maravilhoso que está acontecendo com a gente. Vamos lembrar constantemente o nosso cérebro, só por hoje sou grato, só por hoje eu sou bondoso e gentil, só por hoje eu sou calmo. Olha, um dos princípios essenciais do Reiki da vida é só por hoje confio. Porque tanto no Reiki quanto na física quântica, se eu não aprender a soltar, eu não crio nada. Então, sabe aquele carro que você está doido para ter? Se você não aprender a confiar, ele não vem. Sabe lá no caderno onde eu falo para colocar as coisas, já me perguntaram assim, mas eu escrevo todo dia? Olha, quando eu conheci o Caderninho dos Milagres do Seixonarie, a orientação que eu tive lá era de escrever todo dia. Hoje, entendendo um pouco de física quântica, entendendo a necessidade da gente soltar aquilo que a gente deseja, é melhor não. Porque senão acontece o que o Hélio Couto chama de efeito zenão. Você não consegue soltar, você fica o tempo todo, tipo, eu quero o carro, mas eu vou na garagem ver se o carro está lá. E se ele não está lá, eu desacredito. E no momento que eu desacredito, eu mudo a direção do átomo, eu mudo a frequência dos elétrons que circulam aquele átomo. Então, para a física quântica, o mais importante é a gente saber soltar esses desejos que nós estamos aprendendo a materializar. Solte, entenda que o universo é sábio e no momento oportuno ele trará tudo aquilo que você necessita com a maior facilidade, porque nós somos filhos do Criador, nós somos a imagem e a semelhança do Criador, nós somos o que nós somos, eu sou o que eu sou, e partindo do princípio que eu sou livre, sou leve, sou a imagem e a semelhança do Criador, toda a prosperidade chega em mim com facilidade. Comece a pronunciar esse mantra. Toda a prosperidade chega em mim com facilidade. Até a próxima aula.